Maria diz que nada mudará na do Carmo, embora tenha tido problemas anteriores. Um acionista afirma que a aposta da sucata continua de pé. Maria diz que se livrará deles com ela. Renato insinua sobre o faturamento da sucata, afirmando que será bastante difícil o dinheiro render, relembrando que está tudo assinado em cartório e que, assim, se livrarão dela facilmente. Maria diz ter bastante tempo para provar que estão errados e afirma que a reunião está encerrada. Maria conta o porquê de tê-lo chamado ali, e Flávio diz que pode fazer um cálculo progressivo e acha difícil que ela consiga bater a meta da aposta. Ele sugere que tente um acordo com os acionistas e diz estar com um problema seríssimo. A sucateira agradece, pede que mantenha o sigilo, e ele diz que assim fará e se retira. Maria diz que estará na Rua da Amargura se perder a aposta. Edu fala com os projetistas. Eles brindam. A produção está a todo vapor. Guga comenta com ele alguns detalhes. Ademar entra no escritório e diz que veio falar sobre o divórcio. Edu diz que assim ficará mais fácil para todos. Ademar colhe a assinatura dele. Edu fica pensativo. Ademar questiona se há algum problema, e Edu diz que não, apenas questionando onde deve assinar. O advogado mostra o local. Laurinha comenta o divórcio dos dois e afirma que seu genro é bastante generoso por não tirar nada dela. Ela repudia a presença de Maria na casa e afirma que a morte de Betinho foi culpa da sucateira. Isabel não consegue entender essa reação de Laurinha. Ela continua distorcendo os fatos. A cunhada diz conhecer bem quem ela é. Laurinha questiona se está sendo acusada de algo, mas Isabel diz ser apenas impressão e que não quer tocar nesse assunto agora. Laurinha questiona o que ela está cobrando. Isabel questiona o porquê de ela ter escondido a verdade sobre Alaide. Moreira diz a Giacomo que não pode perder essa oportunidade. Armênia questiona se ele está pensando em sua proposta. Ele confirma. Ele pede desculpas ao falecido, e Armênia serve limonada cor-de-rosa. Ele confessa que irá falar para tê-la no Boqueirão, na Praia Grande. Ela pede que fale de uma vez. Ele conta que quem assinou a escritura no lugar dela foi Samira. Armênia fica irritadíssima ao saber que seu marido tinha uma amante. Ela pede que ele a ajude e começa o drama. Moreira revela a traição do amigo. Ela começa a se lamentar e afirma que morrerá do coração. O quitandeiro diz que não deveria ter falado. Os filhos questionam o que está acontecendo. Adriana e Caio confirmam que entenderam tudo. Jonas confirma que Julian Sorrel é honesto. O Gago diz que só falta capturar o dinheiro. Adriana diz que não avisou a mãe, mas Caio diz que ela deixará que viaje. Jonas confirma que encontrarão uma ótima desculpa. A bailarina diz que não quer ter problemas com a mãe, ainda mais após a morte do pai. O mordomo confirma. Laurinha diz que Betinho a trataria com muitas regalias, além da divisão dos bens. Também diz que, se pudesse, faria a mesma coisa que fizeram com a filha do André. Isabel diz que André sempre soube, mas Laurinha diz que com ela foi diferente e que sempre explicou sua situação. Ela afirma que não tem remorso nenhum. Isabel diz que o egoísmo dela é gigante, mas Laurinha diz estar pensando nos filhos. Isabel diz que eles se casaram em condições especiais e relembra de tudo. Laurinha diz que sabia e que isso não tinha importância nenhuma. Isabel a chama de fria e teme do que ela seria capaz para conseguir o que quer. A madame diz que não será bom para nenhuma das duas que se tornem inimigas. Paula diz que Caio e Adriana são dois trapalhões. Jonas diz que é necessário que Caio vá e afirma que não há nenhuma possibilidade de se afastar da casa dos Figueroa. A jornalista duvida do potencial dos panacas. O mordomo diz que eles são honestos, mas Paula os chama de birutas. Também diz que a solução está nas mãos deles. Laurinha fica surpresa ao saber que ela irá à Suíça. Jonas começa a explicar tudo. Laurinha ouve atentamente. Caio questiona o que ela fez no cabelo e pede que agilizem. Ela diz que irá se despedir de Maneco. A bailarina pede que ele não a esqueça, e Caio pede que agilizem. Eles partem. Nissinha questiona se já foram. Maneco confirma. Eles se beijam. Gerson diz que não gostou dessa história. Armênia diz que já explicou tudo. Gino diz achar tudo esquisito. Ela pede que arrumem a cozinha enquanto ela dará uma volta no quarteirão. Gino se retira. Geraldo diz que ela está enganando todos. Gino conta que foi à casa do quitandeiro.
Gerson diz que mata o quitandeiro e afirma que não o quer mais perto da mãe. Alaide diz que não tem coragem. Ingrid diz que Rafael tem razão em tudo que disse. Alaide continua deprimida. Ingrid a incentiva a ter coragem de ir ao alojamento. Rafael está pensativo. A porta se abre, e ele afirma que sabia que ela viria. Ademar diz que é seu dever saber se ela quer realmente a separação. Ela afirma que não há a menor dúvida. Edu diz que pediu para marcar esse encontro porque acha que há muita coisa para falar. Maria diz que seria melhor que o divórcio ficasse por conta de Ademar, para que evitem brigas e discussões, já que não conseguirão se acertar no processo de separação. Edu pede que terminem de uma maneira digna. Maria concorda e afirma que deveria deixar tudo na mão do advogado. Ademar conta que ele aceitou os termos do divórcio, e Edu diz querer pagar, através de um documento, tudo que ela investiu no carro. Maria diz não querer seu dinheiro, pois apenas investiu porque confiava no projeto. Ele afirma que ela tem direito de receber seu dinheiro, e ela diz que o casamento deles sempre foi baseado em dinheiro, afirmando querer apenas o divórcio para recomeçar sua vida. Também diz que Ademar não deveria tê-la chamado para isso, e Edu explica que foi ele quem insistiu. Maria diz que não quer mais vê-lo, pois a história do carro está encerrada, já que foi uma conversa informal, deixando claro que o projeto do carro é dele, que o sonho é dele e tudo é dele. Ele diz que jamais quis deixá-la agredida, mas ela afirma que não quer mais falar desse assunto e pede que só se vejam novamente para assinar o divórcio, retirando-se em seguida. Paula diz que ele não a estava esperando. Ele confirma, dizendo que estava esperando por Alaide. Ele conta o que propôs à amada. Afirma que não consegue vê-la como sua irmã. Paula diz que ele foi honesto em falar a verdade. Rafael diz que ela não veio. Paula afirma que não é Estepe. Ele jura que nunca a considerou assim e relembra o trato da honestidade. Paula diz que ele ainda ama Alaide, mas ele afirma que ela ainda ama Edu. Ela pede que não ponha Edu no meio da conversa, mas ele se justifica. Também diz que foi melhor Alaide não ter vindo, pois acabou tudo, e afirma que poderão ficar numa situação boa, relembrando que viveram no Rio de Janeiro. Paula questiona se ele teria coragem de viver com ela sabendo que são irmãos, e ele confirma que sim, no calor do momento. Ela questiona se não é melhor que se afastem. Ingrid julga a atitude da amiga em não ter ido. Alaide diz que o tirará de sua vida, pois não teria coragem de viver com ele. Lena questiona se Moreira tem algo com Armênia e conta o que aconteceu para estar perguntando isso. Ingrid diz que irá à casa de Armênia, aproveitando que ela saiu. Lena continua achando tudo esquisito. Alaide insinua que sua mãe está apaixonada por Moreira. A mãe se irrita. Moreira conta o caso entre Giacomo e Samira. Armênia continua se lamentando e questiona onde eles se encontravam. O quitandeiro revela que era na 25 de março. Ela agora entende quais eram os negócios dele lá. Ela questiona o porquê de ele ter escolhido justamente uma turca, mas afirma que ele fez bem em ter falado tudo. Moreira diz que não contará a ninguém. Ela questiona o que seu marido falava de Samira. Moreira conta que ela tinha algo de especial. Armênia xinga a turca e conta que vários turcos mataram sua família. Moreira também diz que foi o próprio Giacomo que ensinou Samira a copiar sua assinatura. Ela fica possessa. Ele diz que ela não encontrará homem melhor do que ele. Ela afirma estar totalmente estressada e questiona onde mora Samira. Moreira diz que ela já deve ter morrido, mas Armênia diz que necessita dela para que o terreno continue sendo seu. Gino atende o telefone e diz que estão pegando demais em seu pé, alegando que não sabe quando poderão se encontrar novamente. Ele pede que não o estresse e desliga a ligação. Ingrid o cumprimenta, questionando por seus irmãos. Os dois aparecem. Ela diz querer contar quem foi o escolhido. Geraldo pede que agilize. Ela conta como foi difícil chegar à conclusão. Gerson diz que dará errado caso sua mãe apareça e pede que agilize. Ingrid começa a elogiá-los e conta que o vencedor é Gino. O caçula desmaia. Os dois ficam surpresos. Guga julga a atitude de Edu em propor essa reunião. Edu diz que pagará tudo o que ela fez por ele, e assim, fará com que ela não atrapalhe o projeto de seu carro. Guga diz que a sucateira tem caráter e jamais faria isso.
Edu diz não querer ter problemas com ela e afirma que foi lá para saber se ela ainda o aceita novamente depois de tudo. Guga pede que ele pare com essa conversa e afirma ser honesto. Guga pede a conta. Maria conta tudo para sua mãe. Neiva diz ter medo quando ela se encontra com Edu. Maria diz que tem cada vez mais certeza de que ele está fora de sua vida de uma vez por todas, pois está totalmente decidida. Gino não acredita que ganhou. Ingrid deixa claro que não foi marmelada. Geraldo afirma que o caçula é comprometido. Gino diz que apenas ganhou, e Ingrid confirma, afirmando que sua relação será somente com Gino. Gerson diz que não dá para acreditar. Ingrid se despede e se retira. Gino debocha de seus irmãos. Gerson e Geraldo quebram tudo. Gino tira sarro da cara deles e afirma que não trabalhará mais. Gino diz que não levou Ingrid para a cama, e Gerson diz o mesmo. Geraldo diz que tudo continuará como está até que o caçula leve para a cama. Laurinha está pensativa e relembra como trocou a insulina por glicose e como Jonas aplicou. Também relembra que perguntou o paradeiro da caixinha e questiona quem deve tê-la pego, pois será seu fim caso descubram o que havia verdadeiramente ali. Laurinha questiona o porquê de Betinho ter piorado de uma hora para outra. O médico justifica que ele deve ter parado o tratamento, por ser um paciente difícil. A madame sugere que tenha sido negligência do mordomo e questiona se isso seria possível. O médico diz que Jonas jamais deveria ter deixado que ele abusasse, para que a taxa de glicose não aumentasse. Laurinha diz que não pode continuar com o empregado que pode ter provocado a morte de seu marido. O médico pede que ela não se precipite. Laurinha continua com seu drama. Juarez sugere que tenha uma conversa franca com o mordomo. Laurinha diz que ele não sabe onde pôs as injeções para doar e questiona se ele não as trouxe para o hospital. O médico diz que jamais faria isso sem autorização. Laurinha diz que mandará para o hospital caso as ache. Moreira diz que Eunice está sumida desde ontem. Georgina sugere que a raptaram. Moreira concorda e questiona como pagará o resgate. Lena diz que os sequestros estão aumentando e pede que ele tenha calma. Moreira continua afirmando que ela foi sequestrada. Maneco beija a mão de Nicinha, elogiando-a, e eles se beijam. Moreira a tira do carro, chamando-a de biscate, e lhe dá um corretivo. Ele exige que o jovem se retire dali. O jovem assim faz. Lena diz que Nicinha tem fogo. Moreira diz que ela estava no motel. A filha afirma não ser mulher de motel. O pai afirma que a porá num convento. Eunice explica com quem saiu e se retira. Moreira a chama de biscate novamente, e ela o chama de grosso. Laurinha chega em casa. Isabel questiona o que aconteceu. A madame questiona por Jonas e conta o que está achando acerca do mordomo. Isabel dá suas explicações, mas demonstra dúvida. Laurinha confirma que foi Jonas quem sumiu com as injeções. Isabel diz que elas devem ter parado no lixo. A madame diz não se conformar com a morte de seu marido e conta tudo o que o médico lhe disse. Isabel diz que Jonas jamais faria isso, pois sempre foi cuidadoso. A madame não tem certeza, mas a cunhada diz que ela está nervosa, tensa e triste. Laurinha diz que está sentindo uma dor profunda. A cunhada pede que deixe o tempo curar essa ferida e pede que não falem coisas tristes. Também relembra que o carro de seu sobrinho já será um sucesso e que sairão dessa penúria. Laurinha questiona quando isso será uma realidade. A produção continua a todo vapor. Edu testa o carro. Tudo está sendo cronometrado. Adriana e Caio viajam para a Suíça. Eles falam com Julian Sorrell, que analisa tudo. Eles se despedem. Paula admira Rafael pilotando. Edu continua testando o carro em diferentes terrenos e condições. Maria fala com os acionistas. Caio e Adriana admiram obras na Suíça. Eles pegam o dinheiro. Laurinha prestigia o carro juntamente de Paula e Rafael. Maria lê a matéria sobre o carro. Saldanha questiona se Gouveia é mesmo do jeito que falaram, e Maria diz que não é problema dela. Também reclama da demora pelo fim do divórcio. Jonas os encontra no aeroporto. Eles contam que foi tudo perfeito. Caio diz que fizeram tudo como combinado.
Jonas diz que Renato perdeu, e Caio confirma. Laurinha diz que vai tudo bem por ali e conta que o carro está vendendo muito bem. Isabel diz que já tem vários empregados novos. Adriana diz que ainda tem de voltar à dieta. Laurinha diz que não encontraram uma cozinheira que valesse a pena. Adriana sugere que chamem Lena novamente, mas Laurinha diz que jamais faria isso e conta que arrumaram uma arrumadeira ótima. Adriana não acredita nesse renovo. Laurinha diz que a Suíça fez muito bem para ela. Adriana conta que trouxe um presente para ela e mostra a bonequinha. A chave cai. Laurinha disfarça, dizendo que gostou. Ela diz que tem uma reunião com o professor e afirma que irá se cuidar. Elas caçoam do presente. Elas passam pela chave. Caio conta que deixou a chave com Adriana. Jonas diz que, se a perderem, estará tudo para os ares. Caio diz que Adriana não deveria ter ido para casa, e Jonas pede que ele tenha calma e afirma estar com pena de Mariana. Também espera que ela o veja com outros olhos. Caio diz que foi ótimo ter ligado para ele. Caio diz que o dinheiro não acaba. Também diz que a solução dele foi ótima, afirmando que Renato jamais descobrirá onde estão. Jonas diz que a justiça deve ser feita. Caio concorda e diz que o dinheiro é de Maria do Carmo. Jonas acha justo. O professor diz ser muito dinheiro. Franklin diz que a levará, pois foram ordens expressas de Renato. Ela diz que é apenas uma bobagem, pois não há perigo nenhum. Ele insiste, e ela acaba acatando. Gouveia diz que o carro é um sucesso. Edu diz que valeu muito sacrifício. Guga diz que lhe dá emoção quando vê o carro rodando por aí. Gouveia diz que já venderam muito, e Edu pede números. Gouveia diz que providenciará tudo, mas afirma que isso ele resolve. Eles chegam à igreja. Mariana questiona se ele não quer rezar um pouco e deseja que os pecados dele sejam poucos. Ele diz que a esperará. Mariana entra na igreja e acaba saindo pelos fundos. Ela abre o portão, o fecha e parte, pegando um táxi. Renato diz que não aceita condição nenhuma. Armênia jura que não falsificou nada, alegando que foi tudo culpa da turca. Renato diz que isso é problema dela e afirma que não dá mais para adiar o negócio. Ela jura que não assinou, mas Renato pede que prove ou acabe com Maria do Carmo. Armênia diz que não sabe se isso é certo e conta que não quer fazer negócios com ele. Renato exige as ações, alegando que reabrirá o processo. Renato fica sabendo de tudo. Mariana não acredita nos 300 milhões de dólares e questiona uma prova. Jonas explica que depositaram em outro banco. Caio diz que esse dinheiro é de Maria do Carmo. Mariana diz que não acreditará nessa história besta. Adriana diz que mostrará a chave, pois está dentro de sua bolsa. Mariana exige a prova e questiona pela chave. Adriana diz que não está achando a chave e conta que ela sumiu. Maria diz que não aceita isso, alegando que ela não tem direito a isso. Armênia diz que porá o prédio no chão. Maria diz que pode fazer isso, pois não entregará suas ações nem morta. Ademar recomenda que encontrem a melhor saída. Armênia questiona de que lado ele está. Maria diz que não aceitará isso e a chama de maluca. A italiana diz querer justiça, e a sucateira diz que ela poderá implodir o prédio, mas não perderá suas ações. Maria diz que não se desesperará mais por causa do prédio. Armênia pede que ela pense bem, mas ela diz já estar decidida e não venderá suas ações. Também pede que saia de sua sala. Armênia relembra que a ajudou na cadeia. Maria diz que, quanto a isso, não sabe como agradecer e agradece de coração, mas repete que as ações não entregará de mão beijada. Armênia diz que porá o prédio no chão, e Maria diz que ela pode fazer o que quiser, pois ninguém a obrigará a entregar suas ações. Renato o chama de incompetente e idiota. Franklin diz que jamais pensaria que ela fugiria e acha que ela foi à casa de Caio. Renato diz que irá acabar com o bando que está fazendo a cabeça de sua esposa contra ele. Adriana jura que a chave estava ali. Jonas diz que ela deveria tomar mais cuidado. Caio confirma que ela tomou cuidado. Jonas diz que é muita irresponsabilidade. Adriana diz que revirará tudo novamente.
Mariana não acredita que o dinheiro existe e que Renato tenha casado por 300 milhões de dólares. Caio confirma que é tudo verdade. Mariana diz que a única prova sumiu e não existe mais dinheiro nenhum, alegando que estão querendo afastá-la de Renato, e afirma que não é tonta. Caio diz que, se quisessem enganá-la, não precisariam ir à Suíça. A empregada acha a chave e a coloca no chaveiro. Laurinha comenta que a arrumadeira deixou tudo impecável. Isabel mostra onde estão as chaves. A madame agradece e diz que não tem hora para voltar, e que seu local de ida é um segredo. Mariana diz que eles não precisam mais ficar fingindo nada. Jonas afirma que não estão fazendo isso. Caio diz que irão achar. Mariana diz que não precisa mostrar nada, pois a história foi bem armada para afastá-la de Renato. Jonas diz que é tudo verdade e que não querem enganá-la. A lunática diz que jamais uma pessoa perderia uma chave dessas. Jonas diz que, infelizmente, a bailarina perdeu. A lunática diz que ele armou tudo com a ajuda dos Palermas e questiona se não tem vergonha disso. Jonas diz que eles irão à Suíça confirmar tudo, mas Mariana diz que não acredita nisso. O irmão questiona o porquê de querer prejudicá-lo. A irmã afirma que seu marido tratou muito bem e diz que não quer ouvir mais uma palavra contra Renato, pois irá defendê-lo. Renato toca a campainha, e ela afirma que ele não pode pegá-la ali. Ademar abandona o caso, pois está sentindo um clima de chantagem e sua consciência está pesando. Armênia tenta desconversar, mas fracassa. Ela conta que foi a turca que assinou a venda do terreno. Ademar diz que não gosta desse tipo de história e pede que arranje outro advogado. Armênia questiona o que acontecerá se Renato for à justiça. O advogado conta que o empresário terá de provar que ela falsificou a assinatura perante o juiz, mas também diz que somente Maria do Carmo pode reabrir o caso. Jonas leva Mariana pela saída de serviço. Caio pede que ela tire a roupa, e ele também tira. Ele atende o empresário, que questiona se aconteceu algo. Ele pergunta por que está nervoso e se quer o apartamento de volta. Renato pede perdão e diz que não sabia que ele estava ocupado. Ele diz que estava muito nervoso e preocupado com Mariana, mas afirma que não aconteceu nada, apenas que ela está tendo atitudes estranhas. Caio questiona se pode ajudá-lo, mas o cunhado diz que cuidará de tudo. Renato pede que se desculpe com Adriana por ele e se retira. Adriana comemora por eles conseguirem enganá-lo. Caio pede que continuem a encenação, mas ela afirma que foi tudo teatro. Ele pede que finjam que estão na Suíça, mas Adriana diz que lá aconteceu por acaso e que não pode trair Maneco. O professor exige que esqueça o pastel, mostrando-lhe sua peça. Ela não consegue resistir, e eles caem na cama novamente. Renato questiona se sua mulher estava ali, e ele explica que houve troca de porteiro e que não viu nada. Mariana pede que pare o carro, pois pegará um táxi, e diz que não acredita nos 300 milhões de dólares. Jonas confirma que é tudo verídico. Mariana continua desacreditando e questiona qual o interesse dele. Ele afirma que a ama. Ela pede que pare, mas ele continua rasgando elogios e demonstrando seu amor. A lunática diz que ama seu marido. Jonas diz que Renato só se casou pela herança, mas ela afirma que ele a ama verdadeiramente e deixa claro que não acredita nessa história. Ela diz que a única coisa que quer é viver bem com Renato e não contará nada para não prejudicar Caio. Jonas diz que ela deveria acreditar em Caio. Mariana diz que Caio tem uma fraqueza e afirma que ele usou Adriana para fazer a cabeça de Caio. Ela sai do carro. Maria diz que não entregará suas ações. Saldanha aprova a decisão. Maria continua dizendo a ameaça. Neiva questiona se ela tem direito às ações, mas Maria explica tudo, deixando claro que as ações são dela por direito. Saldanha diz que ela quer ficar com os negócios. Neiva diz não entender o porquê de ela ter ficado tão desesperada quando Armênia ficou com o terreno. Maria explica que tudo o que elas têm está no prédio. Saldanha diz que elas continuarão com um bom patrimônio, mas Maria conta que ele vendeu tudo. Maria também explica que vendeu as lojas que restaram, além do dinheiro que gastou construindo o carro. Maria diz que a do Carmo, sem o prédio, não valerá nada. Neiva pede que não pense negativo. Saldanha diz que essas ações são a salvação da lavoura.
Maria diz que não pode entregar essas ações para a Armênia, pois é o que sobrou. Ela diz preferir morrer a entregar.